E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o professor Alessandro, professor de Biologia, e estamos aqui no Missão 193 para te preparar, para te capacitar, para que você não tenha nenhum obstáculo em qualquer item de Biologia, em qualquer certame que você vai concorrer a uma vaga para integrar, portanto, ao Corpo de Bombeiros Militar. Espero aqui hoje ajudá-los a entender vários itens que se relacionam à biologia, itens que são todos eles recorrentes nos vários certames dos editais publicados pelo Brasil todo. Então, sem mais delongas, vamos hoje gabaritar, discutir itens aí do nosso último simulado aqui do Missão 193, que tem a melhor equipe de professores dessa cidade e vai te permitir obter o sucesso muito em breve. Muito bem, meus caros. Sem mais delongas, vamos realmente começar aqui os nossos trabalhos. Vamos aqui compartilhar a tela com vocês. Então nós temos aí esse último simulado, feito aqui pela equipe do Missão 193. E, logicamente, nos interessa gabaritar os itens de biologia que estão integrando aí justamente esse certame. Muito bem, existem hoje poucos itens de biologia que nós iremos gabaritar, mas são itens igualmente relevantes, todos eles importantes. Então vamos aqui para a parte de biologia, aí sim, moçada. Então vamos aqui para biologia na veia. Muito bem, está aí na tela um comando muito claro que nos diz o seguinte: assinale a alternativa que relaciona corretamente os níveis tróficos dos organismos constituintes da teia alimentar representada abaixo. Vamos por partes. Precisamos ter clareza, primeiro, de um conceito, que é justamente o conceito de níveis tróficos. Está aqui devidamente apontado, já enunciado, nível trófico. Trófos do grego significa nutrição, significa alimentação, tem diferentes traduções, significa energia. Aqui nesse contexto, níveis tróficos vai significar níveis energéticos. E aí, quando a gente está falando de níveis energéticos, viria, portanto, a pergunta: quais são os níveis energéticos que eu encontro em qualquer cadeia alimentar? Vamos lá. Uma cadeia alimentar nada mais é do que um ciclo alimentar. Esse ciclo precisa ter uma base. A base são os seres chamados de produtores, ou seja, aqueles seres que são, portanto, autótrofos, capazes de produzir seu próprio alimento, autopróprio. Trófo, nutrição. Autótrofo, aquele que produz a sua própria nutrição. Então, a base de uma cadeia alimentar, o seu primeiro nível trófico, é justamente o nível trófico produtor. Então, o produtor é o primeiro nível de energia, ele é o primeiro nível trófico. Mas esse nível de energia se classifica justamente como produtor, justamente porque são seres autótrofos ou autotróficos, como você preferir. No entanto, se é uma cadeia alimentar nada mais é do que uma sequência alimentar. Então, eu preciso sair do produtor e ir para o próximo nível, para a próxima categoria. A nossa próxima categoria é o nível chamado de consumidor. Só que os consumidores são subdivididos. Eu tenho consumidor de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem, ou consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Nesta sequência, primário é aquele que se alimenta do produtor, secundário que se alimenta do primário e assim sucessivamente. No entanto, uma cadeia alimentar precisa ter um fim. E o final da cadeia alimentar, o nosso último nível trófico, é justamente o chamado decompositor. Os seres decompositores, portanto, permitem a devolução dos elementos químicos para a natureza. Cuidado! Ao longo da cadeia alimentar, existe um fator cíclico e um fator acíclico. O fator cíclico são os elementos químicos, que formam ciclos biogeoquímicos. Estão na natureza, entram nos seres vivos, retornam para a natureza. O fator acíclico seria a energia. A energia foi convertida de luminosa para energia química. Essa energia química veio sendo consumida, degradada ao longo da cadeia alimentar. Portanto, há uma redução gradual de um nível trófico para o outro, além das perdas nas várias transformações. Toda transformação de energia leva a alguma perda. Não existe uma transformação na natureza 100% eficaz. Então, você tem fator cíclico, elementos químicos. Fator acíclico, energia.
Mas voltando para o nosso item, voltando aí, né, para esse nosso contexto, os níveis tróficos, portanto, são os níveis energéticos. E esses níveis tróficos seriam, portanto, representados aí pelo grupo número 1, os produtores, pelo grupo número 2, os consumidores de diferentes categorias, e pelo grupo número 3, que seriam, portanto, os seres chamados de decompositores. Só que o enunciado nos fala ainda que esses organismos estão constituindo uma teia alimentar. Conceitualmente, uma teia alimentar nada mais é do que um conjunto de diferentes cadeias alimentares. Nesse contexto, então, se nós analisarmos aqui justamente a informação que nos é dada na forma de uma ilustração, vamos aqui colocar isso em tela. Então, basicamente, o que nós temos aqui, eu tenho apontado justamente o nosso nível trófico número 1, que é justamente o produtor. Ao longo do trajeto eu tenho os diversos níveis tróficos, representando aqui o nível trófico consumidor, e não estão representados aqui os decompositores. Fique atento que é comum que não se represente o nível trófico decompositor, e o motivo é simples. É inevitável a ação dos seres decompositores. Fungos e bactérias estão presentes em todos os ambientes. E uma vez que o ciclo de vida dos indivíduos, dos organismos vivos, tenha chegado ao fim, é inevitável a ação dos seres decompositores. Então, por mais que uma cadeia, ou nesse caso da nossa questão, uma teia alimentar, não apresente, não explicite os decompositores, saiba que a ação dos decompositores é inevitável e por isso, portanto, nem sempre eles serão explicitados, representados, seja na cadeia, seja na teia alimentar. Pois bem, dito isso, voltando então para a nossa ilustração, nós temos aqui a planta sendo o nosso primeiro nível trófico e agora eu tenho diferentes rotas que eu posso seguir. Vamos chamar essa aqui de rota número 1. Eu saí da planta que foi consumida por esse rato. Esse rato foi consumido por essa coruja, que foi consumida, neste caso, por esta águia. Esse seria o nosso caminho A. No entanto, há uma outra possibilidade. Este rato, agora, foi consumido diretamente pela coruja. Essa seria a rota B. É também possível que esse rato tenha sido agora consumido por esta cobra e essa cobra consumida por esse gavião. Seria a nossa rota C. Ou ainda, o outro caminho deste artrópodo comendo a planta, que é comido na sequência por esse pássaro, que é consumido por essa cobra, que agora culmina novamente neste gavião, a rota D. Ou ainda, esse mesmo artrópodo, agora consumido por este sapo, que é consumido por esta cobra, que culmina no mesmo gavião, o que seria, portanto, a nossa rota E. Então, o que nós temos como A, B, C, D e E, individualmente, representam diferentes cadeias alimentares. No entanto, quando eu somo todas essas cadeias alimentares, o resultado que eu tenho disto é justamente a nossa teia alimentar. Então, claramente há uma diferença no conceito de teia e no conceito de cadeia alimentar. São conceitos interrelacionados. Um não vive sem o outro, por assim dizer. Pois bem, voltando agora para os nossos itens, eis então que o item A diz o seguinte: a árvore é produtora, e de fato a árvore é o nível trófico produtor. E águia e coruja são simultaneamente os consumidores de primeira, segunda e terceira ordem. Bom, é consumidor de primeira ordem ou consumidor primário aquele que se alimenta diretamente do produtor. Analisando o diagrama que aqui nos é apresentado, a águia não está fazendo consumo direto da planta. Portanto, isso já estaria incorreto. Vale o mesmo para a coruja. O item A, portanto, não atende ao nosso comando. Item B, rato e grilo são consumidores de primeira ordem. Então, temos aqui o rato, ok. Temos aqui o grilo, que é um artrópodo, ok. Enquanto cobras
são simultaneamente consumidores de segunda, terceira e quarta ordem. Aí é preciso ficarmos atentos que quando estamos falando sobre os consumidores de primeira, segunda e terceira ordem, isso me permite fazer uma análise em separado de cada uma das cadeias alimentares. Ele está falando aqui especificamente no item B sobre as cobras, que atuariam em diferentes níveis tróficos. Tudo depende da cadeia alimentar que estamos analisando. Então aqui eu teria o produtor, aqui eu teria o consumidor primário, aqui o consumidor terciário, a cobra aqui seria o consumidor terciário. No entanto, no outro caminho, o sapo seria consumidor secundário, a cobra novamente seria o terciário. No outro caminho, eu teria o rato como primário, a cobra agora como secundário. Mas o item fala que ela atuaria como consumidor de segunda, terceira e quarta ordem. Portanto, assim como o item A não atende ao nosso comando, o item B também não atende ao nosso comando. O item C já nos diz o seguinte: rato e grilo são consumidores de primeira ordem, ou consumidores primários. Nós já sabemos, estão aqui os dois. Enquanto a águia atua simultaneamente como consumidor de segunda, terceira e quarta ordens. Então, agora me interessa que analisemos, não mais a coruja. A afirmativa 3 se refere especificamente à águia. Então aqui eu teria primário, secundário, terciário, ok? No outro caminho, primário, secundário, vindo por aqui, ok? Mas aqui eu teria ainda uma possibilidade de consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e aqui, por fim, o consumidor quaternário. Ou seja, a afirmativa C, diferente de A e B, atendem ao nosso comando. É, portanto, a nossa marcação adequada. Lendo as demais afirmativas. O item D diz: cobra, coruja e sapo são simultaneamente consumidores de segunda e terceira ordens. Depende da cadeia que estou analisando. Enquanto a águia e a cobra atuam simultaneamente como consumidores de segunda, terceira e quarta ordem. Na verdade, a segunda afirmativa já fez essa exclusão. Isso então te pouparia tempo. Fique atento a itens que se repetem, cujos comandos às vezes são quase idênticos e as afirmativas te levam à mesma compreensão, à mesma conclusão. Por fim, o item E beira o absurdo. Árvore é decompositora. Seres decompositores são exclusivamente dois seres. Estamos falando do reino fungi, estamos falando do domínio bactéria. Então, somente fungos e bactérias atuam como seres que são, portanto, decompositores. Eis a nossa primeira questão, que tem como gabarito justamente a letra C. É uma questão que cobre ecologia clássica. Vai cobrar as relações tróficas, as relações energéticas, os diferentes níveis tróficos em um ecossistema. E, logicamente, a sua percepção e conhecimento do que são produtores, diferentes consumidores e decompositores. O item em questão não cobrou conhecimentos que envolviam o fator cíclico, que seria, logicamente, o elemento químico, e o fator acíclico, que seria justamente aqui, né, a energia, mas poderia cobrar, e é uma cobrança muito comum e recorrente. Pois bem, avancemos para o nosso próximo item. Esse foi o item de número 36. Resposta à letra C, né, de casa, era justamente a nossa marcação. Vamos agora, portanto, para a nossa próxima questão, que é a questão de número 37. Vamos aqui compartilhar a tela para avançarmos para a próxima questão. A questão 37 nos tem como comando o seguinte: o Anopheles darlingi tem importância na saúde. Por quê? Bom, primeira coisa, temos aqui um nome científico. Pelas regras de nomenclatura atuais, um nome científico deve estar destacado do texto, em itálico, em negrito ou sublinhado. No caso aqui, temos um nome que está em itálico, seguindo, obedecendo exatamente a regra. E aqui vai um detalhe. Você, neste caso, se você desconhece já o nome científico, esse nome em particular, significa que você já perdeu esse item. Essa questão em particular exige que você tenha um conhecimento de uma patologia específica, de uma doença específica, e mais, que você conheça nessa doença quem é o seu agente causador e quem é o seu agente transmissor. Agente causador em biologia é chamado de agente
etiológico. Agente transmissor, quando presente, é chamado de agente vetor. E aí foi onde eu disse, se você desconhece esse nome, significa que esse item para você já está perdido. E por quê? Estamos falando de uma doença, né, importante, que no caso seria a malária. Uma tradução direta do termo, maus ares. Porque acreditava-se à época que seriam os maus ares daquela região, comum na região norte, uma doença endêmica, né, que tem um número de casos elevado, constante naquela região, seria causada pelos maus ares da região. E o nome foi mantido, né, até então. Essa doença envolve dois hospedeiros. Você tem um hospedeiro definitivo, no qual acontece reprodução sexuada, e um hospedeiro intermediário, onde acontece uma reprodução assexuada. Os hospedeiros em questão dessa doença são o homem e o mosquito. Justamente o mosquito do gênero, que é uma das categorias de classificação, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, chamado Rheficophaga, seria um mosquito do gênero Anopheles. Esse mosquito é o nosso agente vetor da doença. É ele quem nos transmite a doença. E aí, nesse caso, o que seria importante que se anotasse é que você tem o mosquito sendo o agente que vai picar o homem. Ao picar o homem, contamina o homem. Agora eu tenho, primeiro, a presença na corrente sanguínea, seguido de uma invasão do fígado, depois a presença em glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e no corpo do homem, seja no fígado, seja nas hemácias, acontece uma reprodução assexuada deste protozoário. Cuidado, Anopheles é o nosso agente transmissor, ele é o agente vetor. Ele transmite quem ao homem? Ele transmite um protozoário. Um protozoário que tem um nome específico. Estamos falando de protozoários do gênero Plasmodium. No Brasil, você tem 3 espécies diferentes que são causadoras da malária. Eu tenho o Plasmodium vivax, eu tenho o Plasmodium malariae, eu tenho o Plasmodium falciparum. E a grande diferença entre esses diferentes tipos, essas diferentes espécies do gênero Plasmodium, são os ciclos febris. E são os ciclos febris que podem matar a pessoa de malária com picos de febre que ultrapassam 40 graus Celsius. Então, o mosquito Anopheles transmite, portanto, o protozoário. Dito isso, feito esse devido esclarecimento, agora o que acontece é que algumas hemácias explodem e morrem. E quando dá morte, explosão de algumas hemácias, essas hemácias acabam por liberar toxinas. São elas as toxinas que vão provocar os acessos febris. No entanto, outras hemácias não explodem, elas sofrem diferenciação e dentro delas acontece o desenvolvimento de gametas. Agora, caso o indivíduo seja novamente picado pelo mosquito, lá dentro do intestino do mosquito, eu teria, portanto, o processo de fecundação. E agora eu teria a migração lá do sistema digestório para as glândulas salivares. E, portanto, assim, nós teríamos o ciclo devidamente fechado. Então, basicamente, olhando aqui em tela, que eu não havia compartilhado, o que eu tenho seria, portanto, agora as hemácias sendo ou mortas liberando toxinas, ou dentro das hemácias a diferenciação em gametas. O mosquito picando novamente a pessoa, ingerindo os gametas, no intestino do mosquito ou no estômago do mosquito você teria a fecundação. Agora você teria a implantação na corrente, não na corrente sanguínea, né? Insetos têm hemolinfa, que seria um fluido análogo ao sangue, fazendo um comparativo, e, portanto, a instalação do protozoário na glândula salivar. Quando o mosquito novamente picar o indivíduo, você teria, portanto, a contaminação. Dentro do mosquito, reprodução sexuada. Dentro do homem, reprodução assexuada. Daí diferentes hospedeiros. No definitivo, reprodução sexuada. No intermediário, reprodução assexuada. Mas a questão em si, indo para a questão em si, que tanto nos interessa, vejamos só o que a questão nos traz. Ele diz que o Anopheles é um mosquito importante, justamente porque trata da saúde. Por quê? Item A. É o agente causal da leishmaniose. Causal é causador.
Leishmaniose é uma doença de pele. Pode ser visceral ou pode ser cutânea, que é mais comum. Seria Leishmania, Leishmania brasilense, Leishmania chagas, que também é um protozoário. Não é essa a questão. Item B, o agente causal da malária. Aqui é preciso tomarmos cuidado, porque basicamente quem causa é o agente etiológico, que é o protozoário. Quem transmite é o agente vetor. O enunciado fala do anófeles. O anófeles não é o protozoário. O anófeles é o mosquito. Portanto, ele não é o agente causal. Ele não é o agente etiológico, ele é o agente vetor. Portanto, está incorreta também a afirmativa B. A letra C fala, é o vetor da esquistossomose. Esquistossomose é mais conhecido como menino do buchão, barriga d'água. É uma doença provocada por verme achatado, plateuminto. Se chama Schistossoma mansoni. Tem o caramujo como um dos hospedeiros. Nesse caso, o caramujo é o hospedeiro intermediário. O homem é o hospedeiro definitivo. O item D fala, é o vetor da malária. E vetor é justamente o agente transmissor. A letra D é justamente a nossa marcação. Por fim, o item E fala que é o agente causal da esquistossomose. E esquistossomose, portanto, é outra patologia. Portanto, a questão de número 37 do nosso simulado tem como gabarito a letra D de dado, que trata justamente de quem é o agente vetor desta patologia. Podemos, portanto, agora avançar para a nossa próxima questão. Nós já gabaritamos o item 36, gabaritamos o item 37. Vamos agora gabaritar o item de número 38. Compartilhamos a tela. Pois bem, o item 38 nos apresenta aqui justamente agora um comando. Trata-se novamente de uma questão que envolve a ecologia. E uma vez que nós temos justamente esse contexto, basicamente vamos aqui para o texto que nos interessa. Muito bem. Deixa eu compartilhar a tela comigo nela. O bioma, que está presente em 17 dos 26 estados do país, abriga uma grande variedade de plantas e animais. Porém, esta riqueza se torna cada vez mais ameaçada por ações humanas de efeitos imediatos, como a soltura de balões, e de longo prazo, como o desmatamento desenfreado, que acaba provocando mudanças no clima e alterando o ecossistema da Mata Atlântica. Ele já me disse qual é o bioma. E mesmo que ele não dissesse, vamos pensar nos principais biomas brasileiros. Floresta Amazônica. Por acaso, a Floresta Amazônica vai ocupar tantos estados assim? Não. Vamos pensar no outro bioma. O Cerrado Brasileiro. O Cerrado Brasileiro ocupa muitos estados da federação. No entanto, não são tantos assim. Se eu pensar também em outros biomas, eu vou, logicamente, me deparar com mata de cocais, eu vou me deparar com a caatinga, ou seja, há um conjunto importante de biomas que você precisa, portanto, conhecer. Pois bem, dadas aí estas informações, vamos então ao comando que nos é dado. Com fundamento no texto, é incorreto afirmar, e aqui costuma estar algumas pegadinhas. É incorreto. E aí o nosso cérebro às vezes é doutrinado para marcar o que é correto. E você vai ter 4 afirmativas corretas. Ele quer a afirmativa incorreta dentro desse contexto. Você é preciso preparar o seu cérebro para quando de um comando como esse. Item A. O xeromorfismo corresponde às características adaptativas das plantas do cerrado ao fogo. Então aqui, o que nós temos nessa questão de número 38 é literalmente uma condição que o texto apresentado trata de um bioma e vem uma afirmativa que trata de outro bioma. Há, no entanto, a sua necessidade de encontrar uma incorreção. O bioma cerrado se caracteriza por ter abundância em água, tem lençol freático. No bioma cerrado você tem o nascimento de 3 bacias hidrográficas. Água não é fator limitante no cerrado. Água é fator limitante num outro bioma, que seria a caatinga, ou até mesmo em um deserto. Não é no cerrado. Xeros do grego significa seco. Morfismo forma. O xeromorfismo é um conjunto de adaptações para que você
poupe água num ambiente em que a água é uma coisa muito restrita. Então, por exemplo, a transformação de folhas em espinhos é uma adaptação xeromórfica. No entanto, aqui, né, voltando para o nosso item, ele diz que o xeromorfismo corresponde às características adaptativas das plantas do cerrado ao fogo, e não é. A adaptação do cerrado ao fogo é você ter uma casca grossa chamada de suber, raiz profunda, ou seja, afirmativar, ela é uma afirmativa incorreta. Ela, portanto, já é a nossa marcação, mas você pode às vezes tropeçar, justamente nesse comando que foi fornecido. Lendo os demais itens. Item B. A Mata Atlântica caracteriza-se pela vegetação exuberante, e ela é, com acentuado higrofitismo. Higro vem de água, ou seja, são plantas adaptadas a um ambiente onde existe água disponível, e você tem água disponível nesse ambiente. Ou seja, plantas que se adaptam bem à água. Está correto, né, o item B, mas cuidado, o item nos pede o item incorreto. Então, a letra B não atende ao nosso comando. Letra C. As ações antrópicas, antros, do homem, como as queimadas e o desmatamento, contribuem para a elevação dos níveis atmosféricos de gases do efeito estufa. É uma afirmativa correta, mas o item nos pede a afirmativa incorreta. Item D. A remoção indiscriminada da vegetação nativa leva comunidades biológicas e espécies à extinção, além de acarretar erosão do solo. Tirei a cobertura vegetal, tirei a proteção, portanto, risco maior de erosão. É uma afirmativa correta, mas o item nos pede a incorreta, portanto, não atende ao nosso comando. Por fim, letra E. O bioma Mata Atlântica ocupa aproximadamente 13% do território nacional. Já ocupou muito mais. Hoje restou uma fração do que era esse bioma originalmente. É uma afirmativa correta, mas o item nos pede a incorreta. Portanto, a questão aí de número 38 do nosso simulado apresenta a letra A como resposta esperada justamente, né, para essa questão. Avancemos agora para as questões finais, que são as questões de número 39 e 40. Indo, portanto, para a questão de número 39. No item de número 39, o nosso comando é o seguinte. Então, questão de número 39. A questão 39 nos interessa, portanto, olhá-la com atenção. Ela nos traz o seguinte comando. O ciclo hidrológico, mais conhecido como o ciclo da água, descreve o movimento contínuo da água na Terra, envolvendo processos como evaporação, logicamente transformação do estado físico, condensação, idem, precipitação, idem, escoamento superficial, infiltração e percolação. Esse ciclo é fundamental para a manutenção dos recursos hídricos e para diversos aspectos da vida na Terra. Já antecipando aqui itens, percolação é, na verdade, um processo gradual da água vindo de cima para baixo, deixando de ser água superficial para se converter em água chamada de subterrânea. Então, seria o processo aí de percolação. Voltando para a questão, entre as opções a seguir, qual das seguintes etapas do ciclo hidrológico envolve o movimento da água através do solo e das camadas de rocha subterrânea? Olha só, já deu spoiler, né? Eu acabei de falar do processo de percolação. Isso já nos leva imediatamente para o item E, como uma resposta adequada. Vamos descartar os demais. A evaporação é, logicamente, você pegar a água do estado líquido e passar para o estado gasoso. Não tem nada a ver com rocha nessa história. A precipitação é mais conhecida simplesmente como chuva. Eu tenho um acúmulo de água no estado líquido lá na atmosfera, um aumento de massa que não se sustenta naquela camada atmosférica e cai, isso precipita. A condensação é justamente essa transformação do estado gasoso para o estado líquido. Não tem nada a ver com rocha, estamos falando da atmosfera. A infiltração, ela até tem a relação com o processo de percolação. Ela estaria no trajeto. Eu tenho a água se infiltrando e aí sim, passando de uma camada superior para uma camada inferior, deixando de ser água superficial e virando, portanto, água subterrânea. Mas precisa passar pelas rochas para que eu tenha deposição nessa camada inferior. Então, por isso, não há infiltração. Seria, portanto, a percolação. Letra E seria, portanto, o nosso gabarito do item de número 39.
Avancemos então, meus bravíssimos guerreiros, para nosso último item, né, a ser aqui hoje por nosso comentado e gabaritado. Depois disso, há várias questões aí de outros componentes curriculares. Então avancemos aqui, finalizando o nosso bate-papo biológico de hoje, com o tal de Trypanosoma cruzi. Tripa vem de tripa mesmo, ou seja, se refere à forma do corpo. Soma do grego significa corpo. Então, corpo em forma de tripa. Seria um corpo afilado. Então, trypanosoma seria um corpo em forma de tripa, em forma de tira. Cruzi, em homenagem ao pesquisador chamado Oswaldo Cruz, que muito contribuiu com as pesquisas de um outro pesquisador chamado Carlos Chagas, que juntos conseguiram descrever, sobretudo na figura de Carlos Chagas, um conjunto de sintomas, um conjunto de fenômenos que envolvia a transmissão, o ciclo da doença, que não à toa, em homenagem ao grande pesquisador, médico Carlos Chagas, recebeu o seu nome, doença de Chagas. E graças ao auxílio dado pelo pesquisador sanitarista, um dos maiores do mundo, Oswaldo Cruz, teve, portanto, a sua homenagem ali concedida, dando, portanto, o nome Trypanosoma cruzi. Quem é o T. cruzi, abreviando o gênero? T. cruzi é um protozoário. Esse protozoário, ele é basicamente um protozoário flagelado, e esse protozoário, flagelado porque ele tem um flagelo, ele é o agente etiológico, é, portanto, o agente causador, justamente da chamada doença de Chagas. Doença essa que tem um agente vetor, um agente transmissor, um barbeiro. Só que é um barbeiro de um gênero específico. É um barbeiro do gênero Triatoma, espalhado amplamente pelo território brasileiro, em vários biomas. Tem no Cerrado, tem na Floresta Amazônica, tem na Mata Atlântica. Você vai encontrar esse tipo de barbeiro do gênero Triatoma em vários ambientes. Daí esses barbeiros são chamados de triatomídeos, triatomíneos. São, portanto, os agentes vetores dessa patologia tão grave, tão importante, ainda sem um tratamento eficaz que leve o indivíduo à cura, ainda sem vacina. É, infelizmente, mais uma das doenças tropicais negligenciadas aí, sobretudo por grandes laboratórios farmacêuticos do mundo afora. Mas isso é uma outra discussão. Então vamos lá. O Trypanosoma cruzi é, letra A, um protozoário, e ele é flagelado, e ele é, que infecta triatomíneos. A letra A já atende ao nosso comando. A letra A já é uma resposta plausível. Letra B, um vírus que causa esquistossomose. Está tudo errado. Primeiro, não é um vírus. Segundo, a esquistossomose é causada por um verme achatado. Já falamos aqui no outro item hoje, o Schistosoma mansoni. Então a letra B está inadequada. Letra C, um protozoário. É protozoário. Ciliado, ele não é ciliado. Ciliado é o paramécio, por exemplo, que causa a doença de Chagas. Então o que tornou o item errado é ciliado. Item D, um protozoário flagelado, ele é flagelado, ele é um protozoário que causa esquistossomose. Não é esquistossomose, isso é menino do buchão, barriga d'água. Disfunção hepática. Letra D, portanto, não atende ao nosso comando. Por fim, letra E, de novo um vírus. Não é um vírus que causa a doença de Chagas. Ou seja, o que nós temos aqui, portanto, é justamente a letra A como marcação adequada para a nossa questão. Caríssimos, foi um prazer. Espero tê-los ajudado com conhecimentos biológicos. Saiba, muito em breve, o seu novo mantra diário será um só: vidas alheias salvar. Você muito em breve vai compor a brilhante carreira do Corpo de Bombeiros Militar. Grande abraço a todos, bons estudos, conte aqui com o Missão 193. Tchau, tchau, galera.